Olá, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é a segunda parte do vídeo Pastor, Anjos ou Demônios. Na primeira parte do vídeo eu mostrei os desvios de caráter, de personalidade de muitos líderes. E mostrei situações de pessoas pobres, famílias pobres, que é o que sustenta essas igrejas e enriquece o patrimônio dos seus líderes religiosos. Na verdade, são pessoas que são escravas religiosas, dão lucro a esses senhores. E mostrei que o fato desses homens, muitos deles presos, uns por estrupos, outro por roubos, outro por desvios de dízimos, outro por vaidades, gastando milhares de dinheiro de fiéis, de pessoas pobres, que nós sabemos que a maioria são pobres. A humanidade caiu nesse conto de engano e por isso até mesmo deixou de lado o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Espírito Santo, seguindo a esses homens. Mas a pergunta que eu fiz no primeiro vídeo foi, na parte 1, foi: os atos desses homens, esse desvio de personalidade, de caráter desses homens, é o suficiente para ouvir de Jesus: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Ou existe atos, frutos deles, que são muito piores, bem piores, que é a causa do grande problema, do grande conflito entre eles e o verdadeiro Deus, entre o seu Deus, o seu Jesus, o seu Espírito Santo, para o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Espírito Santo. Já que o verdadeiro não se envolve em falcatrua, já que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito Santo, não se envolve em mentiras, enganos. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo, de maneira nenhuma, ele entra em engano, em mentira. Por exemplo, palavra de Deus que eles implantaram na mente da sociedade, que mensagens trabalhadas, arquitetadas, manipuladas, de maneira em conjecturação e depois aplicado de forma de dedução, que as pessoas dizem: Deus falou comigo. Eles põem palavras na boca de Deus e faz as pessoas simples se enganarem, dizer que Deus está falando com elas, pois na verdade o verdadeiro Jesus fala direto, sem mediadores. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, antes não seguirão estranho. Afinal, quem é o bom pastor? Jesus ou esses homens? Porque Jesus dá uma dica: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E esses pastores deu a vida por vocês? Não. E se eles dessem a vida, poderia salvar vocês? Não. Então quem são eles? Eles fazem tudo aquele que Deus não quis. Eles só reproduzem aquilo que seus senhores líderes querem. Porque pega aquilo que deveria ser como as escrituras ensinam, mas não aceitam. Tem que ser da maneira que seus líderes querem. Por isso que gostam de sentar nos primeiros lugares, como diz Jesus, denuncia, né? Com as suas orações prolongadas, para que sejam vistos. Jesus chamou essa prática de hipócritas. Então, vamos lá. Nós vamos entender bem as práticas e os frutos desses homens. Quem são eles? Pastores. E se Jesus é pastor? Eles são o quê? E se Jesus é ungido? Eles são o quê? Porque não existe 2 ungidos, 3 ungidos, 4 ungidos. Só o Cristo de Deus é ungido de Deus. Cristo é ungido. E esses homens dizem que são ungidos? Como assim? As Escrituras dizem que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso é, todos os membros, todos os que creem em Jesus, não é um homem especial. Mas as igrejas fazem questão de reproduzir o ponto de vista dos seus senhores para colocar de maneira hierárquica na mente dos seus seguidores que essa hierarquia de que eles são especiais, são ungidos especiais e os demais não. Então nós vamos entender que esses homens fazem um papel de sacerdote porque não aceitam o sacerdócio do Senhor Jesus. E por eles não aceitarem o sacerdócio do Senhor Jesus, que acaba com essa feira religiosa de todas as igrejas,
Aí eles induzem os seus prisioneiros a crerem que eles são ungidos especiais, buscando justificativa lá em Davi, lá em Saul, tentando na cabeça dos irmãozinhos que Saul e Davi eram pastores evangélicos. Não eram. Foi ungido para ser rei de Israel, não para ser pastor. Porque o único pastor é Cristo. E esses homens não podem ser pastor. E as escrituras não dizem que eles são pastores. Vocês não vão ver na morte do Senhor Jesus, porque o Novo Testamento, para a mentira religiosa, começa ali em Mateus. Não. Para a igreja, a nova aliança começa na cruz do Calvário, quando o véu se rasga, quando o sangue do único testador é derramado. Ali passa a valer o testamento, já que o testador acaba de morrer. Deu para entender? Então dali para frente começa a nova aliança. Nós estamos agora na graça, na nova aliança. E esses homens não aceitam. E nós vamos decorrer esse vídeo, na segunda parte desse vídeo, você estará compreendendo um pouquinho e quem sabe você atine para abrir a sua mente. Ainda que para algumas pessoas é uma grande dificuldade, é verdade. É uma grande dificuldade de abandonar o engano e abandonar os preceitos e os pontos de vista dos seus senhores, já que foram aliciados a isso, estão prisioneiros disso, não são livres, são presos a isso. Então essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir a verdade. E principalmente quando ele é pastor de uma igreja, que ele reproduz aquilo que seus senhores querem, então aquilo que ele aprendeu de algum senhor na vida dele, algum pastor na vida dele, que não foi o Cristo, foi os falsos pastores. Porque as escrituras dizem que pastorear são dons. Agir como pastor, dom. Não é ser. Porque senão você vai tomar o lugar do Senhor Jesus. E ele diz, eu sou o bom pastor. E os outros? Mercenários. Mercenários, isso mesmo. Porque os outros não dão a vida por suas ovelhas. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas Paulo e Pedro e João e Tiago e esses homens pastorearam. Mas eles entendiam como o Senhor Jesus nos ensinou. Não como esses homens ensinam. Porque o modelo que esses homens ensinam, infelizmente, só vai encontrar isso na mãe católica, porque essas igrejas, esse mecanismo que está aí, esses modelos que estão aí, foi tudo uma embriaguez do cálice da grande prostituta, e que tomou desse cálice e se embriagou também com as mesmas práticas. Então, esse tipo de mecanismo do homem chegar na igreja e ele ser ali o porta-voz de Deus, tomando o lugar do único mediador que é Cristo, entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. Então, os homens se apresentam como pastor, como mediador, Deus está falando através dele. Isso é uma mentira, isso é um engodo. Porque Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Jesus diz que ele é o mediador entre Deus e o homem. E esses homens quem são? Perceberam? Que quando eles trazem essas mensagens dizendo que é Deus falando e você pensa e acredita que é Deus falando, não. É porque você tem dificuldade de aceitar a verdade. Tem dificuldade de abandonar a mentira. Tem dificuldade de abrir a mente e o coração para o verdadeiro Cristo. Então prefere um Cristo de engodo, um Cristo conivente com mentira, que não é o verdadeiro Cristo. Por isso que as práticas desses homens não condiz com o verdadeiro Cristo. O Jesus que esses líderes pregam e propagam não condiz com o Jesus da cruz, com o Jesus filho do Deus vivo. Se você olhar nas escrituras, você vai achar uma diferença. E você tem o direito sim de buscar aquele, como Pedro diz, para quem, Senhor, iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna. E você está sendo enganado na mão desses homens. Você está vivendo como as virgens lá, as 5 virgens imprudentes, não é isso? As 5 tinham azeite, você tem condições de ter azeite. Quando foi na última hora, faltou azeite nas candeias das imprudentes. E o que foi dito? Vá até a venda comprar. E é isso que você está fazendo. Você está comprando azeite na mão desses homens. Porque você não quer se encher do azeite do Espírito de Deus, direto do próprio Deus, que ele pode fazer isso aonde você estiver. As escrituras não ensinam isso. Não é isso que você já até ouviu dizer até dos seus pastores, mas eles não aceitam. Eles não aceitam que vocês se reúnem em casa. Eles não aceitam que vocês se reúnem, que exorte um ou outro, que viva o mandamento de Jesus. E o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros. Não, eles querem vocês prostrados diante dos dogmas deles, dos ritos deles, dos púlpitos deles,
ajoelhado diante dos pés deles. Vocês não percebem que as escrituras podem estar falando desses homens que sugeriam para fazer de vós comércios e vocês não aceitam isso? Até você, pastor, que reproduz esse modelo aí veio da grande Babilônia. O senhor precisa, se o senhor quer amar de verdade e pastorear como discípulo de Jesus, e que nenhum deles foi chamado de pastor, por incrível que pareça. Ninguém chamava Paulo de pastor Paulo, João de pastor João, o evangelista Pedro, o evangelista João, não. Isso é coisa da mãe católica que aprendeu isso do culto babilônico e o culto de Mitra, e trouxe para dentro desse falso cristianismo, e as filhas, através de Lutero, Calvino e John Wesley, e mais, chegou até você, e você não quer, você tem dificuldade de aceitar a mentira, de aceitar a verdade, porque está preso na mentira. Muitas pessoas têm essas dificuldades. Nem sequer pensar na possibilidade de ser esses homens que estejam te enganando. É uma pena. Vamos ler um pouquinho aqui as escrituras. Pastor, anjos ou demônios? Parte 2. Aconselho que você assista o primeiro vídeo. E no primeiro vídeo você vai perceber que eu fiz ilustração, mostrei pessoas vivendo na grande dificuldade financeira e até em uma miséria em alguns lugares, enquanto esses homens se enriquecem, uns vão presos, outros vão para a cadeia, outros matam, outros estrupam, outros fazem coisas terríveis, e mesmo assim os membros têm a dificuldade de imaginar que pode estar sendo enganado por esses homens. É uma dificuldade que as pessoas têm, que a maioria das pessoas tem, que estão prisioneiras a esses esquemas religiosos. É essa dificuldade de abrir os olhos para a verdade, nem sequer parar para pensar na possibilidade de estarem sendo enganados por esses homens, mesmo sabendo que as escrituras os adverte sobre isso. Então vocês às vezes deixam de buscar óleo, de ser as virgens prudentes, não é isso? De ter óleo direto do Espírito Santo de Deus que está em seu coração, que pode falar com você em casa, entre seus irmãos, seus amigos. Você não precisa estar debaixo das igrejas de Malafaia, de Macedo, Igreja Maranata, Deus Amor. Você não precisa disso. Isso é que eles querem. É isso que eles querem. Mas não é isso que as escrituras dizem. E você deve se libertar para você viver a plenitude leve do Senhor Jesus. Que você possa viver o fardo e o jugo de Jesus é suave e leve. Porque esse fardo religioso ele custa caro. É como comprar azeite na mão de vendedores. E depois pode correr o risco da manhã ouvir o que esses vendedores irão ouvir. Afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vamos ler um pouquinho? Vamos lá. Pastor, não é isso? Pastor, você possa parar um pouquinho. O seu pastor, pense um pouco. Ele é pastor? Para ser pastor, tem que tomar o lugar de Jesus, porque Jesus disse a ninguém chamar de pai. Pai é pastor, o padre. E você olha para o seu pastor na sua igreja. Você é pastor? Outra pergunta. Você é pastor e sacerdote? Já que além de pastor eles fazem um papel de sacerdotes? Pastor, por que você não pastoreia como os discípulos pastoreavam? Eles não faziam discípulos após si. Eles não faziam seguidores após seus conceitos e seus pontos de vista. Eles faziam a Cristo. Eu pergunto, o seu pastor faz seguidores a Cristo ou a eles mesmos? Aos pontos de vista e doutrinas? Se eles dizem que fazem a Cristo, por que as pessoas são obrigadas a cumprir com os rituais da igreja deles? Os ritos da igreja deles. Joelhar diante desses púlpitos. Joelhar diante dos pés deles. Vamos abrir os olhos, vamos fechar os olhos. Jejum programado, tal dia, tal hora. Condiciona um Deus, que não é o Deus verdadeiro, aos jejuns programados. Esses mecanismos. Vamos orar 4 horas, 6 horas da manhã, porque Deus falou que 6 horas vai operar. Você acha que o Deus verdadeiro entra nessa ciranda do qual esses senhores lucram muito? E se deleitam muito? Assista o primeiro vídeo e vocês vão ver um pouquinho do que eles são capazes de fazer quando os prisioneiros bancam a vaidade deles. Já no segundo vídeo, o que eu vou mostrar para vocês aqui é para vocês terem uma ideia do que pode ser a condenação deles. No primeiro vídeo, a vaidade deles pode até provocar eles arrependimento um dia, se não praticar mais aquilo. Mas o que eu vou mostrar para vocês pode não livrar eles da grande sentença que há sobre eles de mentirem, de enganarem e de dificultar o caminho da árvore da vida.
Homens são capazes de desvirtuar o verdadeiro caminho eterno, com as suas práticas religiosas e seus ritos e obrigações e preceitos, que fazem os irmãozinhos frequentarem suas igrejas e se dobrarem diante de toda a doutrina deles, a igreja deles, ainda que venha em nome de Deus, ainda que venha com anjos, como anjo de luz, como diz Paulo, né? Se alguém, vós, trazer uma outra doutrina, que não seja aquela que do qual já vos tenha ensinado, seja ela o quê? Anátema. Nem que seja um anjo de Deus te trazendo, tem que ser anátema. E essas práticas dessas igrejas, esses ritos e essas obrigações, vocês não vão ver na vida dos discípulos de Jesus, nem ensinamento deles, nem doutrina deles, nem ensinamentos do Senhor Jesus. Coisa que o discípulo não fez foi romper com as doutrinas de Cristo. Mas essas igrejas, todas elas têm ritos, mecanismo, obrigações, e dizem que são meios e mecanismos de Deus agir. Isto é mentira. Isso é para tentar desvirtuar o caminho da verdade com palavras fingidas e palavras bobas, tolas de homens, que fazem errar a muitos. Vamos conhecer um pouquinho das Escrituras sobre isso. Vamos ler um texto. Eu vou tentar ver um texto antes. Efésios 4, 8 ao 11. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e outros para doutores. Eu pergunto para você: você entendeu? Vamos ler o verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso que os pastores pastoreavam e não eram pastores. Ensinavam e não eram mestres. Porque Jesus proibiu a ninguém na terra chamar de mestre, só o Pai que está no céu. Por isso que Paulo diz: o evangelho que eu vos ensino eu não aprendi de homem algum. Porque Paulo ensinava o evangelho de Cristo. E para você aprender o evangelho de Cristo, você não precisa nem de mim, nem de Paulo, nem de ninguém. Basta você crer tão somente que Jesus é a palavra que vem de Deus ao teu coração, para que você creia nele e não será confundido. Como diz o Senhor Jesus: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E você pode ouvir a voz direta de Jesus. Ok? Eu pergunto: são dons? Ou é essa hierarquia que eles criaram dentro dessas igrejas para prostrar as pessoas diante deles, a obedecê-las e segui-las e ser escravizadas por esses homens? Muitos pastores reproduzem o que os seus senhores mandam. Eles dão lucro aos seus senhores. É como está escrito, né? Vão enganando e sendo o quê? Enganados. Não sabe? Eu também não sabia. Eu fiz isso. Até Deus abriu os meus olhos. E eu dizer que hoje o meu pastor é Cristo, só sigo a Cristo e não sou pastor de ninguém. E não por isso me tira o direito, o desejo que digo, né? De servir ao próximo. De pastorear, de cuidar, de ensinar, sem ganhar nada. Que você não pode me acusar de que eu ganho alguma coisa, que eu já ganhei alguma coisa, que eu ganho alguma coisa do evangelho ou da fé. A fé alheia, né? Mas os seus senhores não ganham, você acha que não? Você acha que os seus senhores não lucram? Você acha que os seus senhores não lucram de uma forma ou de outra? Do tempo, do dinheiro, do dízimo, oferta, suor e um monte de coisas que vocês pensam que não estão pagando. Vocês estão comprando azeite, sim, desses vendedores, na venda desses homens. Porque você não quer que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Não é que você quer, né? Já foi derramado, você não crê nisso. Porque os seus líderes não querem que você creia. Os seus líderes querem que você compre lá da igreja. Que vida espiritual para você são as práticas religiosas. Ao ponto de que se você não cumprir com essas práticas religiosas, você pensa que não tem vida espiritual. E tem uns que nem pensam, nem salvação acho que tem. Pensa que não tem. Ok? Deus deu dons aos homens. Pastorear são dons do Senhor Jesus. Que você pode ter a unção de Cristo. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso significa que dentro de uma igreja não existe maior nem menor. Esse negócio, essa hierarquia, ela é maligna e diabólica. Ela é escravagista. Ela só serve para escravizar pessoas, fazer prisioneiros após si. A preocupação de Paulo: homens entraram no nosso meio para espiar a nossa liberdade e nos colocar debaixo de servidão. Mas em nenhum momento nós cedemos. Faça como Paulo.
Não seja escravo de ninguém. Não deixe senhores reinar sobre você. Não bata a continência para esses homens que você está sendo enganado. Você está seguindo o prêmio da perdição deles. É doutrina de Balaão. É a doutrina dos nicolaítas, não é isso? Aqueles que racham o corpo de Cristo e criam uma denominação pessoal e hierarquia que domina sobre o próximo. E você percebe isso, mas você tem dificuldade de aceitar a verdade, porque você não está em si. Na verdade é isso, está como filho pródigo. De fato, eis aí o verdadeiro filho pródigo. Que Jesus te deu a vida eterna, Jesus te deu a salvação. O Senhor Jesus pagou o preço para que você seja filho do eterno Pai. E você sai pelas igrejas gastando tudo que é do Espírito Santo maravilhoso que Deus te deu. Você está fora de si. Eu estive fora de mim. Eu fui filho pródigo quando eu estava lá dentro. Que eu peguei a fé maravilhosa do Senhor Jesus e me deixei levar por esses encantos dessas igrejas. E como a gente diz, eu fui usado dentro dessas igrejas. Você gastando tudo aquilo que Jesus te deu na cruz do Calvário, está gastando na casa religiosa desses homens. Você está fora de si. Eles, para desviar o foco, diz que é ir para o mundo. Diz que é sair da igreja e ir para o mundo. Não. É sair da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Sair daquilo que Deus fez na cruz do Calvário através do Senhor Jesus. Te tornou filho de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. E você não aceita isso. Você troca tudo isso por esses ritos religiosos. Uns é Jesus e mais Maria, outro é Jesus e mais a Maranata, a obra Maranata, outro é Jesus e mais a Deus e amor, outro é Jesus e mais a Universal. Você não consegue entender a suficiência do Senhor Jesus. Tem que ser Jesus e mais os dogmas e as doutrinas dessas igrejas. Tanto é que se você não viver isso, você não tem vida em Cristo. E se você disser que eu tenho vida em Cristo, eu não vivo nada disso, você não está nessa igreja, porque essas igrejas não aceitam você lá. E você está fazendo o que ainda? Deu para entender? Você está fora de si. E no dia que você cair em si, você vai dizer: Deus, pequei contra o céu e contra ti. Porque é isso mesmo. Você acha que você ajoelhar diante desses púlpitos, cumprir com esses rituais, esse enquadramento que esses líderes inventam para enquadrar Deus, horário do jejum, horário de encerrar jejum, horário de fazer isso, horário de fazer aquilo, horário de oração, horário de cantar, você acha que você não está sendo manipulado com o falso Deus? Você acha mesmo que o verdadeiro Cristo se envolve nessa ciranda? Foi isso? Procura esse modelo nas Escrituras que você não vai achar. Você vai achar mentira. Conjecturações e deduções feitas em textos bíblicos para manipular você. E você, para estar sendo enganado, acredita que é Deus falando. E outra coisa, nenhum enganador vai com bobagem. Os enganadores vão ser firmes, é isso? A pessoa, o ladrão vai roubar você e diz: eu vim te roubar? Não, o ladrão não vai dizer nunca. Assim são os enganadores. Vai dizer: olha, eu vim te enganar, estou te enganando. Não, ele jamais vai dizer que está te enganando, meu irmão. Você só precisa acordar e sair para Cristo. Para quem, Senhor, iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Mas enquanto você achar que esses homens têm palavra de vida eterna, enquanto você achar que eles têm azeite para vender para sua candeia, você não vai acordar. Você tem dificuldade, você está enfermo, você está doente, você está como filho pródigo, longe do verdadeiro Deus e com a vida totalmente rendida a esses dogmas religiosos, a esse conceito evangélico, que é o mesmo veneno, o cálice da grande Babilônia que deu de beber às suas filhas. Por isso que veio tudo caminhando por Lutero, Calvino, até chegar em você. E você hoje precisa se libertar disso e você seguir só o Criador, porque você vai ver que os discípulos de Jesus não seguiam a homem nenhum. Os discípulos de Jesus não seguiam a visão religiosa de ninguém. Todos seguiam a Cristo. E quando convertiam pessoas, convertiam a Cristo, não as suas igrejas. Porque você não vê a igreja de Paulo, a igreja de João, a igreja de Apolo. Você não vai ver isso. Ainda que eles queriam lá fazer isso. E eles disseram: não, que quem morreu foi Cristo. Quem foi crucificado foi Cristo. Você precisa se libertar dessas mentiras dos seus líderes, ok? Você precisa fazer como filho pródigo, acordar, tornar-se. Porque essas igrejas, esses pastores e os que representam esses pastores aprenderam a maquinar na mente das pessoas para elas se anularem a razão, o entendimento, que você possa prestar um culto a Deus racional, que você possa prestar a Deus um culto com entendimento. Não, você tem que prestar um culto segundo a visão, o ponto de vista dos seus líderes. Eles são treinados a isso, estão enganando e sendo enganados. Muitos pastores estão enganando e sendo enganados.
E você, meu irmão, você, minha irmã, saia disso. Fuja para Jesus enquanto é tempo. O verdadeiro Cristo. Porque Jesus tem tantos aí, né? Cada igreja tem uma, né? E cada um tem uma doutrina, cada um tem um dogma, cada um tem um conceito. Um joelha para frente, outro joelha para trás, porque joelha para frente é pecado. Outro começa uma oração diante do púlpito, se a oração ficar, não sair bonitinha, vem o outro e conserta a oração dele, porque o púlpito ali é Deus presente na vida dele. Rapaz, sai dessa feitiçaria religiosa, meu irmão. Sai dessas mentiras religiosas, meu irmão. Vamos ler um pouquinho mais? Voltando. Entenda um pouquinho. Evangelista, pastor, mestre, são dons. Todos dentro de uma igreja podem ser usados. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Seu pastor não é especial. Ele diz que é porque ele mente. Ele diz que ele é diferente de você porque ele mente. Ele aprendeu a mentir com seus senhores. Todos dentro de uma comunidade de irmãos que creem no Senhor Jesus têm a mesma porção do Espírito Santo de Deus. Que temos a unção do Santo. Então todos têm a capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de pastorear, de cuidar, de ser mestre, de agir como, não sendo, porque quem é Jesus. Então, é para você acordar e sair dessa face. Por isso que essas igrejas não aceitam os obreiros, outros irmãozinhos que não são obreiros, fazer funções de pastores, essas funções que esses pastores que, no fundo, são sacerdotes da antiga aliança, eles não aceitam, com medo de quebrar a hierarquia deles e eles perder o domínio sobre as pessoas. Mas para quê? E por que ficar debaixo de um engano? Compensa mesmo ficar debaixo de um engano, de uma mentira? Pergunta se esses pastores querem agir como pastores, como mestre, como os discípulos queriam agir. Eles não querem. Eles querem agir como senhores deles, fundadores de suas igrejas, mandam. E ai deles se não obedecerem. Então, se eles mentem, você percebe que são árvores, que seus frutos são podres, cabe a você correr para Jesus. Paulo, onde eu acho? Eu tenho que seguir você? Não. Siga o Cristo que está no teu coração. Jesus está presente na tua vida. Você só precisa descobrir, desconfiar que esse Jesus, que eles tentam colocar no seu coração, ele é manipulável. Ele é manipulável pelos líderes religiosos. Mas o verdadeiro não. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. E aí nunca mais você vai ser manipulado por ninguém. Aí você pode viver aquilo que Paulo diz, né? Se reunir, né? Exortando uns aos outros, não é isso? Então isso não depende da igreja de A, B ou C ficar debaixo da falsa cobertura religiosa espiritual desses homens, não. Convide sua esposa, seus filhos, seus parentes, amigos. Se reúne em casa, na casa de um amigo, na casa de um parente. Saia disso, meu irmão. Saia de encher o bolso desses homens de dinheiro. Saia de bancar a mentira e a malignidade deles. Saiam disso. Vá viver isso com um grupo de pessoas pequenas. Você e mais algum 3, 4, 2, 3. Quanto vocês quiserem. Mas não domine ninguém e não deixe ser dominado por ninguém. Não faça isso, porque isso é maligno e diabólico. Isso não provém do verdadeiro Cristo. Vamos olhar um pouquinho. Vamos ver se as Escrituras falam sobre isso. Efésios 5, 6. Não deixe que ninguém engane a vocês com conversas tolas. Pois é por essa causa... por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Vocês acham mesmo que esses homens obedecem ao Salvador? Vocês acham mesmo? Se eles obedecem, por que eles não fazem o que o Salvador manda? Se eles obedecem, porque eles não vivem como o Salvador viveram. Precisa essa vaidade religiosa deles? Precisa essa mentira, usar textos bíblicos para formalizar a mensagem, para usurpar a palavra de Deus no coração das pessoas, que Jesus quer falar direto ao coração delas, e elas estão manipulando as pessoas com textos bíblicos para dizer que é Deus falando, e as pessoas estão chorando, se emocionando e acreditando nisso que é Deus falando. Isso é mentira. São falsas doutrinas, falsos caminhos. Há muito caminho que ao homem parece ser bom, né? Mas o fim dele é caminho de morte. Vamos. 2 Pedro 2, 1, 2, 3. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. É isso mesmo. Jesus, para eles, não é suficiente.
Tem que ser Jesus e mais Maria, Jesus e mais as doutrinas, Jesus e mais obediência aos líderes, Jesus mais os ritos a serem praticados dentro das igrejas. Essas obrigações que você não pode viver sem praticar. E se você viver sem praticar, você vai ser recriminado. E se você viver sem praticar ela, você vai sentir que é um pecador, você vai achar que está em dívida com Deus. Você não percebe que são doutrinas destruidoras, que isso anula a fé única, que é pela fé somos salvos. Não por esses ritos e essas obrigações, esses dogmas dessas igrejas e essas mentiras. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Verso 3. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa deles, falsos mestres. Muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. São esses pau-mandados desses homens, sabe? Pastores que reproduzem o que os seus senhores querem, que dão lucro aos seus senhores, que seguem, são dissimulados e seguem o caminho imoral dos seus líderes, sustentando a doutrina e os preceitos, os pontos de vista dos seus líderes. E por isso, quando eles ouvem alguém falar que Jesus é suficiente, sem toda essa imundícia religiosa, aí eles começam a falar mal do caminho. É assim mesmo. Eles acham que seguir a Jesus sem esses dogmas religiosos é que está errado, eles que estão certos. É isso mesmo, pessoas vão falar mal do caminho da verdade, porque tem que ser Jesus e mais o que eles querem, né? Jesus e mais as obrigações deles, as igrejas dele, manter de pé as igrejas deles, porque o Deus deles, a igreja cai se não der dinheiro, a igreja cai se não lavar, a igreja cai se não pintar, é isso aí, e o Deus verdadeiro não precisa disso, é como diz Paulo, não habita em templo feito por mão de homens, e não carece de ser servido pelos homens. Já o Deus maligno desses líderes religiosos depende do homem e escraviza o homem e odeia quando o homem diz assim: eu não quero mais essa imundície. Tem como esterco, cocô, né? Com Paulo, ó, disse lá com Gamaliel, tem como esterco o que aprendi. É isso aí. E tá aí, eles ficam em revolta e tenta colocar na cabeça das pessoas que Deus está com raiva de quem não quis mais essa mentirada e que saiu. Esses homens são perversos, rapaz, são malignos, saiam disso. Verso 3: em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. É isso aí, essas historinhas, sabe, de púlpito, que leva 20, 30 anos contando as mesmas histórias, assombrando, metendo medo, contando falsos milagres. Um monte de mentirada que na vida real, na prática real, você não vê de fato essas mentiradas deles se cumprindo. E você ainda anda atrás desses homens, rapaz. É pouco o que eles fazem. É pouco o que eles fazem. Vocês ainda acham que serão outros, os mentirosos? Diante de todos os frutos que vocês assistem e verem eles, vocês ainda acham que vai aparecer outros que vão vos enganar? Tentar vos enganar? Vocês querem mais? É porque não creem de fato nas escrituras. Só creem nas mensagem manipulada por eles como palavra de Deus. E por isso abandonam a verdade e seguem o caminho desses homens. E você, pastor, que reproduz o que seus líderes querem, você pode ser cobrado junto com seus senhores. Porque você está tendo a oportunidade de seguir o próprio Cristo e viver pastoreando, cuidando, ensinando, sem ser pastor segundo a visão desses homens. Viver como discípulos, porque ninguém chamava os discípulos de pastor. Pastor Paulo, pastor João, pastor Pedro. Nenhum deles se colocou como ungido. Você não vê nas escrituras, em nenhum lugar, que alguém ungiu Paulo a pastor, ungiu Pedro a pastor, ungiu João a pastor. Você não vai ver isso. Pelo contrário, Filipe ali batizou o eunuco, que se for olhar por essa visão maligna, diabólica dessas igrejas, Filipe não podia se batizar, né? Não era pastor. Gente, até quando, ó Deus maravilhoso, esses falsos profetas, esses falsos cristos, que são ungidos, né? É mais de ungido, né? Que ungido é Cristo. Pelo que eu saiba, só tem um Cristo, mas eles também dizem que são críticos, que são ungidos. Ungidos são Cristo, né? Falsos profetas, enganadores. E muitos enganam para os seus líderes. Saiam disso, meu irmão. Abandona a mentira. Faça como Pedro. Para quem, Senhor, iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Mas você fica seguindo seus líderes, seus senhores, enganando e sendo enganados. Ok? Vamos continuar. Vamos continuar. O pior, não acreditam que as escrituras podem estarem falando desses homens. Por que não? Olha os seus frutos. Você não acredita? Você acha que é o Papa que vai enganar evangélico? Duvido, hein?
Evangélico não dá ouvido ao Papa. Você acha que é pastor que vai enganar católico? Não. Papa engana católico, pastor engana evangélico, médio engana os espíritas, pai de santo engana os ubandistas. É assim, meu irmão. É assim que funciona. Enganadores, você não precisa de nada disso. Você não precisa de pastor, pai de santo, padre. Você não precisa de nenhum desses falsos homens. Você só precisa seguir o verdadeiro Cristo de Deus, que ele diz que está no seu coração. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Você só precisa crer e dar um pé na bunda do falso Cristo, conivente com as mentiras desses homens, desses pastores, desses padres, desse pai de santo, de tudo, seja lá quem for. Dá um pé no traseiro dele que ele cai, sai latindo, entendeu? E aí você pode seguir o Criador. Ah, mas a igreja me ungiu, pastor. Dá uma banana pra essa igreja pra unção dela. Dá uma banana, viu? Ó, pastor, uma banana, viu, pra sua igreja, pra sua unção. Uma banana. Sabe por quê? Porque o único ungido é Cristo. E todos que creem no Senhor Jesus têm a unção do santo. Até os membros da sua igreja têm a unção do santo e vocês não querem que eles tenham. Porque só vocês acham que vocês têm. Vocês mentem para essas pessoas, viu? Mentirosos. Engana, como naquela época diziam para Jesus: nós temos como pai Abraão. Aí Jesus disse: não, vós dizeis que Abraão é vosso pai, mas até dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Vós dizem que Deus é vosso pai, mas vosso pai é o diabo. Eu imagino os seguidores daqueles homens daquela época vendo Jesus jogar na cara dos seus pastores, dos seus senhores, que tinha como pai o diabo. É assim com vocês. Você diz que Deus é vosso pai, o vosso pai é o diabo enganador, mentiroso, que mente desde o princípio. E vocês mentem desde o princípio. Desde quando vocês existem. Já bebeu do cálice da grande prostituição e mentem. É por isso que as suas empresas religiosas crescem e enriquecem e vocês não deixam o povo de Deus ir. Vocês estão com o coração tão duro que vocês não deixam os filhos de Deus sair para Cristo Jesus, para o Cristo de Deus vivo que habita no coração deles. Sem os seus mentirosos. Vocês pregam que devemos nos reunir, mas vocês não permitem que as pessoas se reúnam em casa, nos lares, na casa deles, não debaixo da falsa unção de vocês, mentirosos. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? A paisagem da pobreza, não é verdade? Sabe de quem é a culpa? É de vocês, mentirosos. É vocês que geram ambiciosos, avarentos, gananciosos, que enriquecem milhões de homens, tem fazendas, casas, que não é pecado ser rico. Mas vocês plantam no coração desses homens a ganância, a avareza, a ambição de vocês, do pai de vocês. E para que a humanidade passe a necessidade, que até dentro das próprias igrejas as pessoas passam a necessidade e vocês não têm coragem de vender um tijolo da igreja para ajudar ninguém, mas simplesmente ainda encarreta os membros de ainda tentar ajudar no pouquinho que pode os seus irmãozinhos, porque vocês, avarentos, vocês geram os gananciosos. Se existe corruptos na terra, ambiciosos, avarentos, foi gerado dentro da religião, dentro das religiões. Porque o verdadeiro Cristo jamais geraria homens ambiciosos, avarentos e gananciosos como existe em toda a terra hoje, capaz de promover isso aqui, ó. Quando não as guerras, as mortes, os crimes e os assassinatos. Agora, enquanto isso aqui é real, vamos ver o outro lado da moeda de vocês. Vamos ver a cueca de vocês agora. Vamos passar um pouquinho aqui, vamos ver a cueca do que vocês são capazes. Filhos da mentira. Aqui, olha. Igreja Católica, aqui ó, 130 mil templos. Assembleia de Deus, mais de 20 mil templos. Cristão do Brasil, mais de 20 mil templos. Espírita, mais de 10 mil templos. Igreja Maranata, mais de 5 mil templos. Igreja Mórmon, mais de 20 mil templos. Quadrangular, mais de 22 mil templos. Universal, mais de 20 mil templos. Deus é Amor, mais de 18 mil templos. É isso que vocês geram. É isso que vocês geram. É disso que vocês gostam. São essas práticas que os levarão ao inferno. São essas práticas de vocês. Que vocês não vão achar esse modelo de cristianismo, de evangelho nas escrituras. Só se encontra no pai da mentira que está na vida de vocês. Mentirosos.
enganadores, falsos profetas. Vamos continuar assistindo, vamos continuar vendo, vamos tentar um pouco. Quem sabe, né? Alguns abrem o entendimento para a vida eterna, né? E fujam desse mal, né? Segunda parte, pastor, anjos ou demônios? Vamos continuar. Vamos continuar a aprender um pouquinho sobre esses pastores. Quem são eles? São pastores? Ou são sacerdotes? Já que eles, além de pastores, né? Diz que são, não age como. Diz que são. Também age como sacerdote, anulando o sacerdócio do Senhor Jesus. Vamos ler um pouquinho aqui. Hebreus 3:6. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Entenderam? Através de Jesus, nos tornou casa de Deus. Ainda acha que você tem que ir para a casa de Deus, nas igrejas desses homens, na venda desses homens comprar azeite? Vocês acham que a candeia de vocês tem azeite? Entendeu o que Jesus fez aqui? Se tornou? Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. O que é que você espera? As bênçãos do culto à noite? As bênçãos que vão te prometer? As visagens, né, que vão te dar na igreja para fazer você seguir aquela doutrina daquela igreja, não é isso? É isso mesmo? Aquela mensagem que você vai dizer, Deus falou comigo e vai resolver o meu problema, é isso? É disso que você está atrás? Essas visões, essas pregações e esses louvores que você está atrás, para se sentir bem, para se sentir, achar que está com Deus e que você é vitorioso no teu dia a dia por isso? E você deixando de ser a verdadeira casa de Deus, onde Deus quer tabernacular com o homem, dentro do coração do homem, através do seu filho Jesus, e você procurando seguir esses falsos profetas. Acorda, meu irmão. Vamos continuar um pouquinho. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Portanto, fiquemos firmes na fé, que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus. Opa! Um grande sacerdote poderoso? Jesus? Não é o seu pastor, não? O que você está confiando nele? O que é que você espera dele? Vamos continuar lendo. O Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Eu pergunto, qual desses homens se sacrificou para entrar no tabernáculo de Deus? E você ainda está atrás desses homens? Você não vê que eles negam quando eles fazem papel de sacerdócio? É porque eles querem imitar o da antiga aliança e querem voltar ao sacerdócio da antiga aliança, aquele sacerdócio que dá lucro, que lucra os seus senhores. Aqueles cambistas lá que Jesus deu umas pancadas neles e fugiu, né? Eu espero que Jesus dê umas pancadas no teu pastor, que está dentro do teu coração, dê uma surra neles e põe esses cambistas para correr no seu coração, como fez no meu coração, limpou a casa, viu? Verso 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ô, gente, o nosso sacerdote não é como aqueles? Eu pergunto, o seu pastor é esse? Esse aqui está falando de Jesus. Não é isso? E aquele sacerdote da antiga aliança que os seus pastores de hoje tentam imitar com as mesmas práticas, tentam tomar o lugar verdadeiro de Jesus, Jesus acaba com isso. Essa farra acaba. Paulo quem escreveu aqui, ó. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são, não é que não eram, não é que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Não se iluda, maldito é o homem. Não confie, meu irmão, em braço forte. Não confie no seu braço forte, que é capaz de entender que esses seus pastores das suas igrejas são os homens que vai te compreender na hora que você mais precisar. Cai fora disso. Porque um dia você terá decepções, e um dia, quando você for entender isso, vai dizer: eu perdi anos da minha vida seguindo esses homens e não dei lugar ao verdadeiro sacerdote que entrou uma vez por todas na casa de Deus, e essa casa de Deus hoje é o meu coração, e você deixou esses homens entrar no seu coração no lugar do verdadeiro sacerdote. Temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. O teu sacerdote ainda é o teu pastor? Você que é da Maranata? Quem é seu pastor? É fulano, é Gedeuti, é A, é B, é C, é esse o pastor? Você tem dificuldade muito grande de aceitar a verdade.
Ah, meu pastor é Davi Miranda. Você acha que é Davi Miranda? É isso mesmo? Ele é que é o grande sacerdote que foi tentado, mas não pecou? Ou você acha que esses homens não pecam também? Vocês acham que esses homens não pecam? Vocês acham que esses homens, eles são capazes de substituir Jesus? É isso que você pensa? Verso 16. Por isso tenhamos confiança, cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graças sempre que precisarmos de ajuda. Essa graça você vai achar onde? Na tua igreja? Na tua denominação? Na hora que você ajoelha diante de um objeto de madeira dizendo que é quase diante de Deus? Diante da hora que você está ajoelhado diante desses homens? Você acha que essa graça maravilhosa é ali? Você acha que buscar o trono divino de Deus é aí buscar na sua igreja? É porque você não reconhece que Jesus ergueu no seu coração um trono para Deus e você rejeitou. Você está rejeitando porque você está dando voz a esses homens que farão de vós o quê? Negócio. Você não acredita que a graça do Senhor Jesus te alcançou na cruz do Calvário para que hoje você possa dizer: eu creio. Em casa, na rua, no trabalho, não importa. Não importa onde você esteja. Não importa. Aonde você estiver, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Jesus está presente. Você só precisa aceitar. Anotem Hebreus 4, 14, 15 e 16. Eu já li. Você em casa, dá uma paradinha no vídeo, dá uma pausa, reflita, vá, pega as escrituras, abre, confira, ore com Deus, fale com Deus. E deixa Deus dirigir o seu coração. E você vai entender. Aí você vai começar a ouvir a voz do Senhor Jesus. Você vai dizer pela primeira vez de fato: Jesus fala comigo e está me dirigindo. Eu já não preciso mais do homem me dirigir. Aproveite. Aproveite a oportunidade que você tem. Vou ler de novo o verso 16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Sabe onde é isso? Agora no seu coração. Você não precisa buscar nessas vendas, você não precisa comprar azeite lá. Você já tem esse azeite. Você só precisa crer nesse azeite maravilhoso. Crer que o Espírito Santo está derramado sobre você. Quando eu estou falando aqui desse azeite, estou falando dessa graça maravilhosa do Espírito de Deus que está em você. É isso, você só precisa crer nisso. Viver isso em tua casa agora. Reparta isso com tua família, que não será um fardo. Mas você tem dificuldade de compreender isso, você vai encher de fardo o seu coração, o coração dos seus filhos e o coração da sua esposa. É uma pena. Vamos ler aqui mais um texto de Hebreus, capítulo 6, verso 18 e 19 e 20. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, não é neles não, viu? Neles não, é nele, Jesus, viu? Nós sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Isso aonde? Na cruz, não é na igreja não, não é nas promessas de homens não, não é nas pregações de homens não. É em Cristo Jesus que fala o teu coração. E você só precisa crer. E você nunca mais precisa nem sequer me dar mais, nem ouvido, me ouvir mais, nunca mais me ouvir. Porque se você crer de fato, você vai passar a ouvir a voz do Senhor Jesus, direta do Senhor Jesus. Verso 19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o seu barco. Ela passa pela cortina do templo. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus, não é Davi Miranda não, viu? Não é Gedeuti não, viu? Não é a obra de Gedeuti, Maranata não, viu? Não é Deus é Amor não, a obra Maranata não. A obra Deus é Amor não, viu? Não é a obra universal não, viu? Não é o projeto Renascer, né? Quem tá no projeto Renascer não. Não é no projeto Renascer não, viu? É no projeto de Cristo. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É isso mesmo, lá com Melquisedeque, né? Quando Abraão se encontra com o Melquisedeque, né? Melquisedeque, quem era o pastor de Melquisedeque mesmo? Deus é Amor? Era Gedeuti? Era a obra de Gedeuti, não é isso? É a obra Maranata, que era a obra de Melquisedeque, né? Não, era assembleano ele era. Deus é Amor, né? Esse lixo, essa imundícia, deixem fora, saiam disso. Jesus é o grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que veio para substituir justamente o sacerdócio humano, que o sacerdócio da antiga aliança falharam, eram homens que pecaram. E vocês acham que Deus se arrependeu de ter dado Jesus agora a Deus pastor de suas igrejas? Esses homens vieram agora fazer o papel de sacerdócio da antiga aliança, pastor, sacerdote, porque Jesus foi insuficiente, né?
Não, não é isso não. Vamos ler de novo esse texto, eu vou ler de novo. Hebreus 6, 18, 19, 20. Verso 18. Portanto, duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados e nos manter firmes na esperança que nos foi dada. 19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o seu barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Seus pastores não vão fazer isso nunca, não podem fazer isso. Verso 20. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, antes dos seus pastores, viu? Que se Jesus não tivesse entrado, o sacerdote da antiga aliança tentou entrar e bagunçou e errou e não se viu e a velha aliança não deu certo, precisou Jesus vir. Agora, se você acha que Jesus não é suficiente, talvez os seus pastores sejam melhor do que aqueles pastores de lá da antiga aliança, pastores e sacerdotes, não é isso? E ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É isso aí, você não vai encontrar Jesus preso a religião nenhuma, como Melquisedeque não era preso a religião nenhuma. Sacerdote do Deus Altíssimo, não frequentou a igreja evangélica, nunca pisou os pés, nem católica, nem na espírita, nem na umbanda, nem em lugar nenhum, nem na Mórmon, nem na adventista. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Assim Deus levantou o Jesus Cristo, que não foi pastor evangélico de igreja nenhuma, nem padre de igreja nenhuma, nem pai de santo de igreja nenhuma. Pelo contrário, veio substituir o sacerdote da antiga aliança que esses homens de hoje, que esses pastores de hoje não aceitam e enganam vocês, trazendo vocês a viver práticas e ritos da velha aliança. Só não faz sacrificar animais. E aquela oração bonitinha que eles fazem, né? Deus, nós estamos orando aqui agora, clamamos pelo poder do sangue de Jesus, pelos teus filhos. Antigamente, sacerdotes faziam isso, né? Entravam com sangue de animais oferecendo em favor do povo. Esses pastores fazem as mesmas práticas dos seus comandantes, orando pelo povo, oferecendo a Deus sacrifício pelo povo. Isso é disfarçado, gente. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas vem sorrateiramente. Se o dono da casa soubesse a hora que vem o ladrão, ele fecharia a porta. Então esses homens, eles não vêm com cara com chifre e garfo, não. E com os olhos vermelhos, não. Eles vêm com palavra mesmo, com Bíblia mesmo, é com show de Bíblia mesmo. É com palavra arquitetada, mensagem arquitetada, manipulável. E do qual vocês caem nessas. Vamos continuar? Para que você ainda não se engane com esses homens. Deixa eu ver se tem mais um textozinho maravilhoso para a gente ler aqui. Hebreus 7,5. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi. Sabe o que é descendente de Levi? Nasceu em Israel, na tribo de Levi, na tribo de Arão, que é a mesma tribo de João Batista, a mesma tribo de Zacarias. A tribo de Levi não teve parte na herança, na divisão das terras de Canaã, quando vieram do Egito. Então eles eram os levitas. Eu pergunto, seus pastores são levitas? Então comecei a ler. Vamos ler para ver se é desses que Paulo está escrevendo. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam os dízimos do seu povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Eu pergunto, seu pastor é da tribo de Levi para receber dízimo e dinheiro? E nós sabemos, depois o dízimo você já sabe, já tenho falado, tem vários vídeos gravados que o dízimo é uma farsa para cristão e o dízimo era lei para os judeus. Então, se você quiser saber sobre dízimo, procure muitos vídeos aí meus e de outros irmãos aí que tem vídeos que falam sobre o dízimo. Mas a pergunta é, seus pastores, seus líderes espirituais são levitas? Quem deu autoridade? Eles, porque as escrituras dizem que não, que eles não são. E só quem podia os levitas. Ok? Eles não são levitas. E por incrível que pareça, Jesus, como sumo sacerdote, tinha direito de receber dízimo. Mas Jesus era da tribo de Judá. Moisés não fez menção. Mas querendo, Pai, escolher, tu és o meu filho amado, a quem me comparo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deus me escolheu. Deus escolheu Jesus. E mesmo assim, Jesus não recebeu dízimo. Você não vai ver Jesus recebendo dízimo de ninguém.
E quando Jesus faz menção do dízimo, Jesus estava falando e cumprindo a velha aliança, estava na velha aliança, porque ele era o testador e estava vivo. Então Jesus não podia determinar dízimo para aqueles que iam nascer agora da graça maravilhosa através da sua morte na cruz. Na cruz o testador morre e passa a valer agora um novo testamento. E nesse novo testamento você não vê recebimento de dízimo, cobrança de dízimo, menção de dízimo. Mas os mentirosos usam as escrituras para transtornar as escrituras e botar na cabeça que ali é dízimo. Não existe, são mentirosos. São mentirosos, filhos da mentira, para manter a sua fama, seu poder, seus diplomas, para manter seus ganha-pão, não é isso? Seus bons salários. Então prefere o risco de mentir, abandonar a verdade, fingirem que são verdadeiros, não se importando porque já não creem mais, se não teme a verdade, vai temer o próprio Deus? Se não teme a verdade que está diante deles, que eles sentem e possam ver a verdade, vai temer a Deus que nunca viu? Demorou, né? Difícil, né? Vamos ler. Hebreus 7,5, hein? Abram, leiam e observem. Hebreus 7, 11 e 12. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Viu, pastores? Viu, pastores? Vocês fazem papel de sacerdote homens aí, não aceitam Jesus, está na hora, viu? Buscar ao menos a salvação de vocês, dos filhos, das mulheres de vocês, viu? Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Interessante, não é? Se os sacerdotes levitas, homens imperfeitos, pecadores, não serviu, Deus tirou porque não serviu, e mandou Jesus de Nazaré. Aí você acha que Deus se arrependeu e errou em ter mandado Jesus? E os seus pastores agora que dizem que são pastores, que fazem papel de sacerdote, aí vão apresentar uma criança, né? A mesma prática da velha aliança como apresentaram, né? Apresentaram Jesus lá, tipo Zacarias que apresentou Jesus. Aí eles apresentam Jesus, dando a entender a essas crianças que eles são sacerdotes escolhidos por Deus, que eles estão apresentando a criança a Deus. Vai nos presídios aí que vocês vão ver, cheio de jovens e adolescentes lá presos, encarcerados, porque muitos deles foram apresentados em púlpito por esses homens tirando um ano de sacerdote. Mas é mentira, não tem valor de nada. É como Paulo diz, tem um como esterco, não tem valor nenhum, então não serve pra nada. Aí as pessoas se perdem, as pessoas ficam fracas, frágeis e vazias, achando que tem sem ter nada, achando que são ricos, mas no fundo são pobres, nus, miseráveis e desgraçados, porque pensam que tem, mas não tem, porque rejeitam a verdade e seguem os pontos de vista dos seus líderes. Pois é. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio levitas. Ora, se o trabalho do sacerdote levita tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote. Eu pergunto, verso 12, pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Entendeu? Esse modelinho de culto, essas coisas, todo esse culto físico. Porque o culto que Jesus ensinou é o culto em espírito. Deus é espírito e os que o adorem devem também adorar em espírito. Mas se esses homens não sabem que adorar é espírito, sabem que o culto físico espiritualizado para eles é culto em espírito, enganam vocês. Essas orações na hora do culto, né? Ó Deus, estamos orando aqui pelos teus filhos. Tudo isso é uma fantasia religiosa dos seus senhores. Porque esses homens estão apresentando como os sacerdotes apresentavam o sangue de animais. Esses homens estão apresentando ladainha, reza, essas orações. Não tem valor nenhum diante do Criador. Que as Escrituras dizem que cada um de nós dará conta de si a Deus. E você pode orar no teu coração a Deus. Você pode fazer a oração por você a Deus. Entra no teu quarto. Ora o Pai em secreto. E em secreto o Pai te responderá. Sai fora dessa papagaiada, meu irmão. Isso só serve para enriquecer os seus senhores. Mas, meu pastor não ganha dinheiro, meu pastor é um pobrezinho. Ele é um coitado, é um escravo, reproduz as mesmas mentiras. Ele está enganando e sendo enganado, como diz as Escrituras. Ele está dando lucro aos seus senhores. Vamos continuar vendo? E lendo as Escrituras? Partir para outro texto. Verso Hebreus 7, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20. Verso 15. E tudo isso se torna bem mais claro. Pois surgiu um sacerdote diferente. Que maravilha, hein? Jesus, hein? Ou você acha que o sacerdote teu era Davi Miranda, agora é Jeroti da Maranata? É diferente, né? Não. Aqui está dizendo que sai esses homens cagão, sai todo tipo de sacerdote cagão e entra um sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus. Ok? Diferente. Parecido com Melquisedeque.
Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas. Os seus pastores foi feito. Eles são pastores da igreja deles, são senhores da igreja deles. Sabia disso? Eles agem como sacerdote da igreja deles. É por isso que um não aceita o outro sacerdote da outra igreja. Por quê? O que você acha que é? Tem igreja Maranata que eu frequentei mesmo. Uma vez eles... Eu tenho um documento, né? Que uma vez eles mandaram para os pastores, quando eu vivi essa mentira deles lá. Então, dizendo que aquele que sai da Maranata não leva a unção, não leva o pastorado e nem leva Jesus. E já imaginou que traste, que coisa... Rapaz, sai dessas coisas ruins, meu irmão. Sai fora disso. Quem sai dessa igreja não leva a unção, não leva o ministério e não leva também Jesus. Esse documento é jogado aí. Eu guardo essas imundícias, na verdade, é para mais tarde confrontar e jogar na cara deles quando eles perguntarem e questionarem. É mesmo? Daqui, ó. Aqui, escrito aqui, ó. Eu não sabia que isso aconteceu com a nossa igreja, não. Não. Puxa o rabinho do jacaré, tu vai encontrar entendeu? Você vai encontrar um jacarezão de mentira, de engano, de falsas profecias, de mentiradas, mensagens mentirosas. Ele não foi feito sacerdote pelas leis e regras humanas. Os seus pastores, sim. São levantados pastores, ungidos pastores pelas leis e regras humanas. Dos donos das igrejas, dos líderes das igrejas. Tanto é que eles tiram e colocam a hora que eles querem. Eles têm um poder para isso. Quando eles não têm, eles inventam uma visão, uma revelação e deixam o cara lá aniquilado pro resto da vida, envergonhado pro resto da vida. Não a mim. Essa cambada, essa cambada quando me vê até treme de mijar nas calças. Porque hoje sabe que se me encontrar eu vou fazer umas 3 perguntinhas publicamente, que é para responderem publicamente. Para ver o que diz. Acho que vão gaguejar e mijar nas calças e enfiar o rabo entre as pernas. Porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre. Não é vocês serão sacerdote para sempre, não. É você, Jesus. Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É aquele mesmo que não tinha igreja, não tinha denominação, não tinha religião, não tinha uma. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E acabou. E o resto é resto. Verso 18. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca, inútil. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. É Deus Jesus. Não é Deus sua igreja não, viu? E se deu a sua igreja, as outras aí estão ferradas, né? Porque se deu para um, não deu para as outras. Porque cada uma diz que é ela que acerta as outras, que é mentirosa e não são verdadeiras, ferrou, né? Imagina Jesus hoje viesse frequentar, que igreja ele frequentaria. Ele dava uma banana para todas essas igrejas aí, ainda mandava passar o trator em cima e se libertar o povo dele, dizer: sai dela, povo meu, e você iria seguir unicamente ao Cristo do Deus vivo, ao único sacerdote que pode ministrar um culto dentro do seu coração. É um culto mesmo. Esse culto aí que esses pastores pregam, o pregador fica lá pregando no púlpito, isso é enganação e engodo. Porque o único pregador que tem o poder de falar o seu coração é Jesus. Jamais vai te manipular, pelo contrário, vai te libertar e você passa a conhecer a verdade e serás verdadeiramente livres. Verso 18. Assim a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil. Verso 19. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, verso 20, né? Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando outros se tornaram sacerdotes. Eu pergunto, eu vou passar tem mais ainda que nós vamos ler nesse mesmo capítulo 7, ok? Eu pergunto, esses pastores, sob juramento de quem? Da igreja? Do líder? Do líder espiritual? Pois é, Deus jurou por si mesmo a respeito de Jesus, ok? Porque não podia jurar por mais nada, porque não existe mais nada além dele. Não existe mais nada acima de Deus. Por isso, ele jurou por si mesmo. E esses pastores jurou por quem? Jurou por Deus? Fez juramentos? É assim que funciona a coisa? Vamos continuar. Verso 21. Porém houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma antiga e melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam. Você acha que seus pastores não vão morrer? Esses pastores que andam fazendo oração coletiva aí, tentando apresentar a Deus o pecado dos outros? Oramos, Deus, pelos teus filhos.
apresentando o povo, né? A queixa do povo como sacerdote da antiga aliança. Você não percebe que é um disfarce, meu irmão? Está sendo enganado com isso? Mas Jesus vive para... Peraí, vamos lá. O verso 23. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podia continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Vamos ver? O verso 23. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Ou você acha que Jesus passou o sacerdócio dele para vocês? Por que você acha que os discípulos de Jesus não aceitaram ser sacerdotes de nada? Não aceitaram ser pastor de nada. Pastoreavam porque tinha a unção de Jesus, porque Jesus era o pastor. Eles pastoreavam, mas nunca foram pastores. Eles tinham dons maravilhosos de pastorear. É a graça maravilhosa de Jesus. Agia como o mestre agiu. Agora vocês fazem como sacerdotes, agem como sacerdote. E vocês, essas práticas sacerdotais que vocês praticam na igreja de vocês, se vocês não fizerem isso, os líderes de vocês expulsam vocês publicamente no meio de todo mundo. Mas vocês não têm medo de serem expostos para os membros, né? Não é isso? Aí tem medo, vai, não é isso? Vai fazer acordo com as ovelhas? A vergonha é tão grande assim? Diga para os seus líderes, eu não vou mais ter práticas sacerdotais dentro da igreja. Diga isso pra ele, pra ver se ele não expulsa você. Ainda fala mal de você depois. Ainda tenta colocar um Deus contra você, que não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é amor e eterna graça está sobre os que amam e crê na vinda do seu Filho Jesus. O verso 24. Mas Jesus isso eu já li, não é isso? De novo. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Verso 26. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Então você precisa de seus pastores aí? As escrituras dizem que não, que Jesus é o grande sacerdote do qual nós necessitamos. E você ainda fica atrás desses homens? Você acha que são esses homens que vão justificar você diante do trono de Deus? A escritura diz que nós temos um advogado, não temos pastores, não, temos advogado. Não temos donos de igreja, não, temos o Senhor Jesus, que é o nosso grande advogado, ok? Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Esse sim, esse é Jesus. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Verso 27. Ele não é como os outros sacerdotes, não. Ele não é como os outros sacerdotes. Não precisa de oferecer sacrifício todos os dias. Esses cultos aí mesmo, aí semanalmente, diário, né? Orando pelo povo, né? Dando a impressão de que Deus está ouvindo as orações de vocês e está absolvendo esses pobres coitados que estão acreditando nisso, né? Quem sabe alguns que ouçam o que eu estou dizendo hoje possa ler as escrituras, se libertar e procurar Jesus para que se arrependa dos pecados, principalmente os pecados mesmo desses ritos, e de joelhar diante desses púlpitos e desses homens e jogar nos quintos dos infernos essas doutrinas, esses ritos, esses dogmas e essas práticas religiosas que viciam as pessoas, e você possa seguir a Jesus, ok? Não precisa oferecer sacrifício todo dia. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Os que faziam isso eram os sacerdotes. Jesus não precisa disso, não. Jesus diz, os seus pecados não me lembrareis mais. Quando crê em Jesus, o verdadeiro Cristo de Deus na cruz do Calvário, dos seus pecados estão perdoados, os seus pecados não me lembrarei mais. Mas esses sacerdotes aí dessas igrejas ensinam vocês a ficar todo dia, perdoa Deus meu pecado, perdoa Deus os meus pecados, me perdoa, Deus tem misericórdia de mim, vai pra igreja chorar, vingar, Deus me perdoa os meus pecados, perdoa. Pai, toma vergonha na cara, se liberta disso, foge da aparência do mal e glorifica o grande sacerdote Jesus, que ele já morreu, já ofereceu sangue, já houve o sacrifício, você só precisa crer, tão somente crer. Larga esses ritos, essas mandingas religiosas. Ó Deus, nós clamamos a ti, ó Deus, oramos a ti, perdoa o pecado dos teus filhos. Para! Que essas orações nem fede nem cheira, meu irmão. Verso 27. Ele não é como os outros sacerdotes, não precisa oferecer sacrifício todos os dias. Uma vez por sacrifício, primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. Ele, Jesus, ele ofereceu sacrifício uma vez por todas, quando se oferece a si mesmo. A única oferta que chegou ao céu, verdadeira, que realmente perdoa o pecado, é a morte de Jesus. Nem a ladainha de vocês resolve, nem as rezas, nem as orações, não adianta não, isso tudo é coisa criada por esses homens. Mas a tua fé no Senhor Jesus, que isso sim, os teus pecados serão perdoados. Verso 28. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem sacerdotes, grandes sacerdotes, mas
pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés. Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Eu vou ler aqui um texto aqui, que eu deixei uma palavra. Verso 27. Ele não é como outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Então esses grandes sacerdotes daquela época não é diferente desses sacerdotes pastores de hoje. Leva você a imaginar que as orações dele, que o sacrifício na igreja, que é essa vida religiosa chamada de vida espiritual nas igrejas, é que você vai ter uma vida plena com Cristo Jesus. Não. Não acredite nisso. Vocês estão sendo enganados. E muito bem enganados. Para terminar, vamos ler um pouquinho aqui. Vamos lá. Hebreus 8, 1, 2. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Entenderam? Você precisa ainda desses homens aí fazendo o papel de sacerdote da antiga aliança, disfarçados de pastores, pior ainda, né? Além de disfarçarem de pastores, porque acha que pastor é essa hierarquia de ser ungido de Deus, mais ungido do que os demais, que são escolhidos para ser o pastor de todos. Só eles falam e todos ouvem e dizem amém. Sai fora disso, irmãos. Caiam fora disso, irmãos. Caiam fora disso. Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus. Amém? Vamos encerrando, lendo aqui mais esse texto. Hebreus 8, 5, 6 e 7. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Mas de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessa de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não necessitaria de uma nova aliança. É maravilhoso, né? Entenderam, irmãos? Você tem hoje a oportunidade de entender o sacerdócio de Jesus, de entender por que esses homens podem ser condenados com as práticas, com o que eles fazem, com o que eles alimentam, com o que eles criam na cabeça de vocês, com o que eles levam vocês a errar o caminho da vida eterna, porque vocês acreditam devido às emoções que vocês sentem, mas vocês estão deixando o melhor da vida, que é seguir o verdadeiro sacerdote. E ele não passa o sacerdócio dele para ninguém, porque esses homens são pastores, sacerdotes, que fazem a prática sacerdotais. De fato, eles não levam sangue de animais, mas quando eles fazem aquela oração pelo povo na igreja, né? Eu fiz muito isso. E eu não sabia que isso era abominável aos olhos do Senhor. Eu não sabia que isso eu estava traindo o meu Salvador. Eu não sabia que isso era desvirtuando o caminho verdadeiro do Senhor Jesus. Eu não sabia que isso era traindo o sacerdócio de Jesus. Eu não sabia disso. Uma vez quando a gente sabe disso, as nossas mentes, nossos olhos se abrem, a gente diz assim: Senhor, eu não quero mais. É onde entra, vai e não peques mais. Isso é o tornar em si. E quando eu tornei em si, eu via que eu estava vivendo a vida distante do verdadeiro Deus, distante do verdadeiro Senhor Jesus, distante do verdadeiro Espírito Santo. Eu estava seguindo o ponto de vista religioso dos líderes. Por isso que existe tanto engano, tanto engodo. Então, o desvio de conduta deles, de personalidade deles, talvez não leve ao inferno, porque existe perdão para o pecador. Jesus veio buscar isso mesmo, pecador ao arrependimento. Mas essas práticas religiosas, essas mentiras religiosas, pode levá-los à morte eterna. E você pode livrar sua vida, livrar sua família. Saia disso. Não se preocupe. Se você vai perder cargo, função, hierarquia de pastor, não olhe para essas besteiras, não.
Isso não leva ninguém ao céu não, meu irmão. Isso só leva você a ser bem quisto, bem visto, bajulado, ser aceito. Mas em compensação é um fardo pesado que você carrega e faz seus familiares carregarem. Você precisa. Se você ama o verdadeiro Deus, se você ama o verdadeiro Cristo, você vai, no mínimo, analisar as escrituras e rever as suas práticas religiosas, rever o que seus líderes mandam fazer. Aí sim, você vai ter, nesse momento, você vai ter que decidir fazer o que Jesus quer, o que Jesus ensina, o que os discípulos de Jesus ensinaram, ou fazer o que os seus senhores, líderes religiosos querem. Melhor obedecer a Deus do que os homens. Isso faz bem, isso não faz mal a ninguém. Com a paz do Senhor Jesus a todos.